Bom, e agora vamos para o cálculo estequiométrico, né, real aqui. Só que aqui no caso eu ainda não vou, só os conceitos básicos também de cálculo estequiométrico, mas não vou entrar ainda no rendimento e pureza, tá certo? Nos últimos vídeos, ou no último vídeo, a gente trabalha com esse que é o nosso foco, rendimento e pureza. Mas vamos rever aqui, né, o cálculo estequiométrico, né, do que se trata. Então, aqui, por exemplo, a gente pode prever, né, a quantidade de produto sabendo quanto a gente tem de reagente. Ou a gente pode saber o quanto de reagente a gente vai precisar dependendo do quanto de produto a gente necessita, tá certo? Por exemplo, aqui, quanto de óxido de ferro 3 precisaremos para produzir 1 tonelada de ferro metálico? Então, quando a gente tem lá na mineração, né, da hematita, nós extraímos lá o óxido de ferro e depois da purificação do minério, né, a gente tem óxido de ferro puro. Quanto que a gente precisa de óxido de ferro para produzir o ferro metálico, né? Ou se eu já sabendo, né, aqui eu não estou falando em termos de pureza, mas se eu já sei o quanto de óxido de ferro eu tenho no meu minério, né, o quanto de óxido de ferro eu vou precisar para produzir 1 tonelada de ferro metálico, ok? Então aqui nesse caso eu preciso saber primeiro escrever a equação química, né, para a minha reação, tá certo? Então, para fazer cálculo estequiométrico, eu preciso transformar aquela reação química em equação química, né? Então, aqui o óxido de ferro, né, ao contrário daquela equação anterior, né, que era a oxidação do ferro, aqui no caso eu vou fazer a redução do ferro, do óxido de ferro a ferro metálico. A partir do minério, eu produzo aqui o ferro, né, como a gente faz lá no Minecraft, né? Para quem joga Minecraft vai entender, né? E aqui no caso, a transformação do minério de ferro em ferro metálico, né? O óxido de ferro em ferro metálico, tá certo? Desprendendo aqui oxigênio, ok? Então aqui nesse caso, nós temos aqui, né, o óxido de ferro, forma ferro e oxigênio, só que essa equação não está balanceada, precisaríamos balancear. Então, primeiro você tem que saber quais são os componentes da reação, depois balancear a equação, né? Então, aqui no caso, balanceado, então, para cada 2 mols de óxido de ferro é produzido 4 mols de ferro e 3 mols de oxigênio. Deixa eu... Fiz uma pausa e descobri que tem agora um fundo aqui legal, ó. Parece Avenida Brasil, né? Vou usar um pouquinho, depois talvez eu tire. Mas aqui nesse caso, então, nós temos aqui a equação balanceada, então precisamos balancear a equação química, né? E aqui no caso, identificar as substâncias envolvidas no problema dúvida. Então a gente quer saber quanto de óxido de ferro que a gente vai precisar para produzir aqui 1 tonelada de ferro metálico. Então o oxigênio não me interessa aqui. O que interessa é o quanto de óxido de ferro eu vou precisar para produzir uma certa quantidade de ferro metálico, tá certo? Então identificar aqui na reação as proporções aqui. Aqui está com... tem um 2 aqui que está apagado. Então eu tenho que saber aqui que 2 mols de óxido de ferro produz 4 mols de ferro aqui no meu processo, certo? E aí a importância depois que a gente vai ver. Dependendo da minha indústria, eu tenho certo rendimento. Então, já sabendo que meu rendimento talvez é alto ou baixo, né, eu vou precisar de um pouco a mais, né, de óxido de ferro. E sabendo também que o óxido de ferro não é puro, né? Então vou ter que também calcular também, por exemplo, eu compro o minério puro. Eu sei que uma certa porcentagem desse minério que contém óxido de ferro. Então vou precisar de uma quantidade muito maior. Mas aqui é em termos ideais, né? Aqui no caso o óxido de ferro puro, né? Produzindo aqui um processo 100%, um rendimento de 100%. Tá certo? Então aqui o cálculo estequiométrico ideal,
né? Na prática, a gente sabe que a substância não é pura e o meu processo também não pode ser que não seja tão eficiente assim. E inorgânica, geralmente, é mais eficiente, mas dificilmente a gente chega a 100%. Né? Alguns processos a gente chega bem próximo, né? Mas, por exemplo, a orgânica, na química orgânica, pode ser que o processo tenha um rendimento de 30%, 2%, né? E aí é bem pouco a quantidade de produto, né, produzido, e tem outras substâncias que são produzidas, a gente tem que fazer a separação ainda da substância, né? Então são vários aspectos aqui envolvidos, né? Mas aqui o ideal, né? Eu tenho a substância, tenho o produto e é a proporção aqui. Se eu quero produzir uma certa quantidade, o quanto de reagente que eu vou precisar, né? Num sistema ideal, 100% de rendimento e a substância pura, ok? Avaliar a equação química, né? Aqui no caso a dúvida e aí aqui no caso a certeza, né? Então as proporções aqui, né? Então aqui é um dos passos que foram mostrados. Aqui no caso armar uma regra de três, aqui acho que eu escrevi errado, né? Mas aqui no caso montar aqui uma regra de três simples, né? Geralmente uma regra de três a gente faz aqui, né? Então aqui no caso o óxido de ferro, né? Então 2 mols de óxido de ferro produz 4 mols de ferro, né? E aí eu posso, como é quantidade, né? Eu posso colocar a proporção mínima, né? Se 2 dúzias produz 4 dúzias, então uma dúzia vai produzir 2 dúzias, tá certo? Então aqui no caso eu posso colocar a proporção mínima também aqui. Então, se 2 mols produz 4 mol, isso significa também que 1 mol vai produzir 2 mol. É só para facilitar o cálculo, né? Porque depois, na regra de 3, depois um dividido para o outro, se for par ou múltiplos de um mesmo número, né? Por exemplo, se for par, eles serão divididos por 2 e vai dar a proporção aqui 1 para 2. Tá certo? Então, se 2 produz 4, significa que 1 produz 2. Então, aqui 1 mol vai produzir 2 mols aqui de ferro. É para facilitar o cálculo. Eu poderia calcular aqui 2 mol produzindo 4 mols, certo? E aqui nesse caso, né, então 1 mol de óxido de ferro, se eu calcular a massa molar, né, a massa molar de mol de ferro aqui, então 1 mol corresponde a 160 gramas. O ferro, eu tenho a massa aqui que é 56, arredondo para 56, o oxigênio 16, e fazendo aqui 2 vezes 56, 112, 3 vezes 16, 48, né? 48. 48 mais 112 vai dar 160, tá certo? E aqui 2 mols de ferro, né? Então o ferro é 56, 2 mols de ferro, né? 2 vezes 56 dá 112. Então 160 gramas de óxido de ferro produz 112 gramas de ferro metálico, tá certo? E aí, no caso, se eu quero obter 1 tonelada, quanto de óxido de ferro eu vou precisar? Então, vamos lá. Então, aqui no caso, ó, 1 tonelada corresponde a 1.000 quilogramas, tá certo? E 1.000 quilogramas corresponde a 1 milhão, né? Aqui tem um ponto, aqui outro ponto, 1 milhão de gramas de ferro, tá certo? Ou a gente pode facilitar aqui colocando, né? 1 milhão é 10 elevado a 6 gramas, tá certo? Aqui então 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então esses zeros aqui eu posso colocar 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 6 vezes, e vai dar 10 elevado a sexta gramas, tá certo? Então 10 vezes 10 é 100, 10 vezes 10 vezes 10 é 1.000, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 é 10.000 e assim por diante, até chegar a 1 milhão. E aí vai ser 10 a sexta, certo? Gramas, para facilitar o cálculo, certo? Então aqui no caso, se eu fizer a regra de 3, 160 produz 112, 10 a sexta gramas vai produzir X. Então eu coloco todos na mesma unidade aqui. E o resultado vai dar naquela unidade, ok? Então aqui nesse caso vai ficar 160 vezes 10 a sexta dividido por 112. E aqui no caso, né, a regra de 3 multiplico esse por esse e o x vezes esse aqui, né?
E aí, nesse caso, eu tenho o valor de x. 160 vezes 10 a sexta, dividido por 112, que vai ser igual a 1.428.571,43 gramas, né? Que eu posso arredondar para 1.428 quilogramas, ou arredondando mais, aqui arredondei errado, né? Tinha que arredondar para 1,43 toneladas. Aqui é 8, né? Se eu tenho um número maior do que 5, arredondo para mais. Se eu tenho menor, se é 5 maior de 5, eu arredondo para mais. Se é menor do que 5, arredondo para eu permaneço o número, né? E aqui eu permaneci o número, mas aqui é 8, né? Então está mais próximo de 3 do que 2. Então seria 1,43 o arredondamento correto, toneladas aqui de óxido de ferro que eu vou precisar para produzir 1 tonelada de ferro metálico, certo? Nesse processo de produção de ferro, ok? Então, quanto de óxido de ferro 3 precisaremos para produzir 1 tonelada de ferro metálico? Então, 1,43 toneladas, tá certo? Então, esse é um cálculo estequiométrico simples, ok? E aqui mais uma pausa, e aí fazer mais um vídeo agora, né, com a parte final aqui da estequiometria.